Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, agradecer, Senhor, as muitas bênçãos recebidas de Tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos, os nossos ajudadores, os nossos amigos, dá graça a cada um. Nos dá, Senhor, a condição de continuar fazendo a tua obra, louvando o teu nome, Senhor, encorajando os nossos irmãos. Pai bendito, guarda a tua igreja, guarda crianças, jovens e adultos. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida dos meus irmãos. Deus fiel e justo, Senhor da glória, ouve as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar a palavra ao amanhecer. É uma bênção para mim, é uma bênção para você, é uma bênção para qualquer cristão decidido, convertido, desejoso de ouvir a orientação divina, amanhecer o dia lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, principalmente lendo a Bíblia. Você ouvindo, você se fixa no que ouviu. Você lendo, você descortina os horizontes para a revelação de Deus. É maravilhoso. Eu me sinto muito bem lendo a palavra de Deus. Claro que eu leio muito para pregar, mas é muito bom quando você lê para a edificação pessoal. É uma maravilha, é uma bênção. Eu sou muito tranquilo nisto, feliz, porque é uma bênção conhecer. E hoje nós vamos meditar no Salmo 78. Os primeiros versículos deste Salmo, nós vamos ler versículos de 1 a 7, ou de 1 a 7. Nós vamos ler esse texto pequeno e receber a bênção, a graça do Senhor, uma grande mensagem, uma grande lição. Deus quer nos educar no seu santo caminho. Salmo 78, versículo 1. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, é confortador para todo seguidor de Jesus Cristo, para cada cristão verdadeiro, é confortador saber que a palavra não pressiona, a palavra não obriga, a palavra não faz o sujeito assumir um compromisso às cegas, sem tomar conhecimento de seu vigor, de seu valor. É maravilhoso aprender na palavra de Deus que o Senhor chamou no passado, falou no passado, chama atualmente, continua falando conosco. Ele fala conosco na linguagem dele e na nossa. Na linguagem de Deus, ele usa os seus servos, ele desperta a gente de uma forma especial, ele faz
no seu jeito, no seu modus. O modus operandi do nosso Senhor em relação à nossa vida em Cristo, a nossa salvação, é totalmente dele. Mas ele fala conosco e espera que a gente escute, responda, corresponda, sendo, portanto, uma bênção. Então é maravilhoso. Aqui neste texto nós temos o compromisso. O compromisso. Deus quer comprometer o seu povo. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. As palavras de Deus têm vigor e valor eterno. Então escutai as palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Os homens ficam se debatendo, gostam muito de debate e vão debater o que não entende e o que não sabem. Debater o que não entende. Como é que eu vou debater uma coisa que eu não entendo? Como é que eu vou estar procurando orientar pessoas sem eu ser orientado? Imagina eu duvidar da habilidade e da capacidade das pessoas crer se eu não consigo ver seus corações. Então, é a palavra do nosso Deus. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras ásperas, as palavras que vocês escutam, mas é tão áspero. Jesus falando e alguém querendo sair. Senhor, esta palavra é dura. Vocês querem ir também? Isto é em todas as gerações. Em todas as gerações. E as parábolas de Jesus. Jesus falando a parábola do rico e Lázaro. Jesus falando tantas parábolas, mas era alguma coisa pertinente àquela geração? O texto em si é enfático. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido. Nós sabemos, nós aprendemos, nossos pais nos transmitiram isto. E nós não encobriremos por uma questão de fidelidade, por uma questão de lealdade, por uma questão de compreensão da importância da chamada divina, não encobriremos aos nossos filhos. Não encobriremos. Pelo contrário, vamos mostrar à geração futura os valores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. As maravilhas que faz. As maravilhas do Senhor são incontáveis. No versículo 5 ele diz, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. O testemunho em Jacó, na verdade, são 12 testemunhas em Jacó. Deus, na sua infinita compaixão e orientação, deu esta orientação. Davi tinha nos seus dias o conhecimento da sua geração, mas pelo Espírito de Deus ele fala para gerações futuras. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que fizessem seus filhos conhecer, transmitissem aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. A geração vindoura tem uma importância muito grande na economia divina, no economos de Deus. A geração futura, eu às vezes faço declarações sem sentido, dizer que estou preocupado com a palavra de Deus, porque tem uma leva de ímpios nos dias de hoje, vivendo a impiedade, transformando a igreja num trampolim para o mundo político, para o mundo profissional, profissionalizando o evangelho, além de fraudar
a grandeza, a verdade, a beleza, a justiça, a simplicidade do Evangelho, eles dificultam para tirar proveito. Mas nós entendemos aqui, a promessa é para gerações, para que gerações vindouras, para que a geração vindoura soubesse e os seus filhos, os filhos que nascessem, recebesse esta mesma palavra, recebesse a palavra, entendesse a palavra, recebesse a orientação do Senhor. É grandioso esta preocupação com a geração, porque a geração vindoura, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem aos seus filhos. Olha que trocadilho maravilhoso de gerações. Para que pusesse em Deus a sua esperança e não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor. O apóstolo João diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Não eram pesados para João. Não eram. Eu acho pesadíssimo para mim. Eu acho pesado em muitos aspectos, porque imagina renunciar àquilo que é oferecido e parece tudo aceitável, tudo normal, tudo natural. Mas e o discernimento? Que parece que é normal, parece que é natural, parece que vale, mas e o discernimento? O discernimento. O Senhor diz: escutai a minha palavra, a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. É uma grandeza, meus amados irmãos, a gente ter esta orientação divina, o conserto de Deus em nossa vida, em nosso coração, para andar para frente. Escutai a minha lei, povo meu. Escutai, inclinai os vossos ouvidos. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. A palavra que sai de Deus, a palavra que emana do Senhor, a palavra que recebemos pela fé. Esta palavra preserva a nossa vida, esta palavra enche o nosso coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Portanto, meus queridos irmãos, uma coisa extraordinária, receber a palavra de Deus, guardar como um tesouro. Tesouro. Quantos homens têm encontrado tesouros? Na Bíblia Sagrada é absolutamente comum se atribuir a homens do passado aquela descoberta gloriosa que justifica a nossa vida espiritual e a nossa condição de exultar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, porque recebemos a graça, porque temos a graça, nós buscamos e achamos, guardamos e conservamos a graça. Que Deus abençoe, meus irmãos, de uma forma maravilhosa e profunda, uma forma extraordinariamente maravilhosa, porque o Senhor faz maravilhas, o Senhor é grandioso em operar maravilhas. Então vamos fazer a nossa intercessão. É uma bênção orar e nós vamos fazer a intercessão pelos nossos amados irmãos que estão necessitando de orientação espiritual. Em meio a esta loucura surgiu uma outra. Em meio às divisões permanentes nas organizações eclesiásticas e o surgimento de loucos não
do juízo, mas loucos por dinheiro, loucos por crescimento, loucos por projeção. Muitos têm ficado em casa, entristecidos. Hoje não dependem de Deus no pensamento mesquinho, errôneo, errado deles, não depende de Deus. Assume um trabalho, quando não serve mais, bota os filhos, bota os netos, terceiriza a igreja, sem a perversidade. E muitos estão entristecendo e ficando nos seus cantos. Não ficaria parado, eu não ficaria parado de jeito nenhum, mas está acontecendo isto. Vamos orar pelas pessoas que estão sem ambiente. Quando você perde o ambiente na Igreja de Jesus, você está prestes a cair no laço cruel. Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade e graça. Continua conosco, Senhor, nos dando a tua direção, nos orientando, ó Pai, nos dando, ó Senhor da glória, a condição espiritual para seguir em frente, para levar a tua palavra, para fazer ressoar a tua bondade. Ó Deus, fala conosco, fala com meus irmãos, dá graça a cada um. Opera na vida e no coração de cada um. Ó Deus, manifesta o teu poder na vida da igreja, no campo e na cidade. Pai bendito, aqueles que estão ficando para trás, sozinhos, desencorajados, sendo impedidos de avançar, sujeitos à força bruta dos usurpadores. Deus socorre, tem misericórdia, dá direção, encoraja, aponta o caminho. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.